Graças a grandes avanços assim que a gente teve nos últimos anos, últimas décadas, principalmente que eu atuo, nós conseguimos reduzir bastante os riscos da anestesia, que é a grande preocupação dos pacientes que vão à cirurgia, né? Tanto avanços tecnológicos quanto farmacológicos em monitorização, em mecanismos de ação de drogas, né? Então, a anestesia tem colaborado bastante para diminuir o risco desses procedimentos que se realizam. Doutor Roth, o senhor tem uma estimativa de quantos anestesiologistas atuam no Rio Grande do Sul? Cerca de 1.200, no mínimo 1.200 no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre a gente está com a maior concentração, né, desses colegas, que são cerca de 700 em Porto Alegre. O senhor se referiu aos avanços na área da tecnologia, equipamentos, farmacologia, e eu lhe pergunto o que está por vir em termos de aperfeiçoamento da capacidade de anestesiar os pacientes. O que a pesquisa aponta? Bom, na verdade, assim, antes de falar o que está por vir, né, a gente, muitas vezes, os pacientes não têm noção de quanto se faz numa anestesia, de que um anestesista faz, né? O anestesista muitas vezes é até confundido como não médico, né? Existem vários monitores que foram incorporados hoje, né, na anestesia, que nos dão mais segurança, entre eles monitores de consciência cerebral, onde a gente consegue ter até uma avaliação de fluxo sanguíneo cerebral, né? E isso tem avançado ainda mais. Até a oximetria, que foi tão falado nos últimos 2 anos por causa da pandemia, a oximetria de pulso, que se mede no dedo, hoje pode-se fazer oximetria cerebral, né? E com tudo isso a gente consegue dar uma qualidade muito melhor no despertar e na recuperação desse paciente, administrando drogas de uma forma mais precisa e possibilitando um controle maior durante a cirurgia e no pós-operatório também, né? Isso interfere, inclusive, na recuperação e nos resultados que a gente tem dessas cirurgias. Doutor Roth, a anestesiologia é uma cadeira durante o curso da Faculdade de Medicina. Para que o profissional esteja habilitado a exercer, a aplicar anestesia, o que acontece depois que recebe o diploma? Faz uma residência específica, cursos específicos? Perfeito. Uhum. Sim, sim. Feita a Faculdade de Medicina, que se cursa em 6 anos, né? Se faz um concurso para a residência médica, que seria a especialização, né? A residência de anestesiologia, hoje a gente conta com cerca de 5 serviços de anestesiologia só em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, né? O qual se presta o concurso e se passa pela especialização durante 3 anos, né? E o que o senhor diz em relação ao preparo do paciente quando vai fazer uma cirurgia, precisa se submeter à anestesia? Na verdade, assim, o preparo do paciente ele vai muito além de exames pré-operatórios, né? É feita uma avaliação completa, cardiológica, pneumológica, do estado endocrinológico também do paciente, pacientes com diabetes mellitus, tireoide, problemas de tireoide. Tudo isso interfere, né? E deve ser muito bem avaliado. Pacientes que têm alguma comorbidade geralmente acabam consultando com um especialista para poder especificar bem o que a gente vai precisar de cuidado e de controle, de monitorização no transoperatório. Doutor Roth, para finalizar, a sua palavra tranquilizadora para quem ainda tem medo da anestesia. Nós hoje contamos com muitos monitores. A anestesia é muito diferente, né, daquela anestesia que foi estigmatizada
no seu início tão recente, né, que a gente começou em 1846, na verdade, o relato da primeira anestesia. Então, a gente tem muitos monitores e a formação tem sido cada vez melhor, né, com bastante profissionais envolvidos na educação e na formação desses novos anestesistas, né. Só finalizando assim uma informação sobre dados de anestesia, né. Vocês veem que de 2015 para 2020 a gente teve uma requisição, né, de registro de qualificação de especialista aqui no Rio Grande do Sul, registrada pelo Cremers, e com um crescimento de 216%, né, de solicitação de anestesistas na especialidade. Então, a gente está recebendo profissionais de outras regiões e os que estão aqui se formando também estão com uma excelente qualidade de formação. Mais uma pergunta, Dr. Roth. Em média, quantas anestesias são feitas nos hospitais de Porto Alegre por dia? É muito difícil de te responder essa pergunta, né? Porque os hospitais variam em número de centros cirúrgicos e de salas de cirurgia, né, em cada um deles, e tipo de procedimento. Tem procedimentos que levam 1 hora e tem procedimentos que levam até 12 horas numa sala de cirurgia, né? E isso varia bastante. Eu não tenho precisão para te informar isso. No Hospital São José, em que o senhor atua, o senhor tem uma média? Sim. No Hospital São José, nós fazemos cerca de 1.100 cirurgias ao ano. Tá? Mas como são cirurgias longas e, em média, o tempo de cirurgia é de 4 a 6 horas de uma neurocirurgia, algumas excedendo isso, né? Nos últimos 2 anos, nós tivemos cirurgias, no mínimo 6 cirurgias que aumentaram bastante essa média, que são cirurgias de 12 horas, né? Bom, então tá. Dr. Roth, muito obrigado por suas explicações, os dados que o senhor trouxe, tranquilizando os que ainda têm medo, e o medo é um sentimento natural de qualquer pessoa. Parabéns por seu trabalho, parabéns ao senhor e aos colegas que atuam no Hospital São José da Santa Casa e a todos os anestesistas que atuam no Rio Grande do Sul. Tenha uma boa terça-feira.